Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja no mundo inteiro quebra um pouco com o roxo da penitência e traz-nos uma nova cor, não rosa. Eu não vim celebrar de rosa porque era encontro de mulheres. Não entendam como isso, pelo amor do coração do nosso Deus. Não entendam. Mas aprove a divina providência que hoje, no encontro de mulheres, toda a igreja se revestiu do róseo para nos lembrar da alegria. Que alegria é esta que a igreja nos lembra neste quarto domingo da Quaresma? É a alegria daqueles que experimentam o poder da misericórdia do Pai. Alegria esta que, como ouvimos na primeira leitura do livro do Josué, contagiou o coração daquele povo que estava pelejando no Egito, escravo no Egito, o povo que passou 40 anos lutando no deserto, o povo que durante 7 dias clamou incessantemente pela queda de Jericó, e o povo que entrou na terra prometida. A alegria de um povo que tem uma terra, um lugar para elevar o seu culto verdadeiro de oração a Deus. Esta alegria também, queridos irmãos e irmãs, é a alegria que nós experimentamos por sermos novas criaturas. Vai dizer a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, que nós somos novas criaturas a tal ponto que foi desfeito o homem velho que habitava em nós. Somos novas criaturas porque, como disse no final da leitura, o Senhor se fez pecado por nós. O Senhor assumiu os nossos pecados como vítima de expiação e no seu sangue aniquilou no trono da cruz o pecado e a morte. A alegria daqueles que são redimidos pelo sangue preciosíssimo de nosso Senhor. É a alegria também daqueles que experimentam a necessidade constante de conversão. O mesmo apóstolo, na segunda leitura, nos diz: nós, que somos embaixadores de Cristo, os ministros da misericórdia, os sacerdotes que derramam o perdão aos vossos corações, nós vos conclamamos, reconciliai-vos com o Senhor. É a alegria dos reconciliados. Alegria esta que também perpassa na parábola contada por nosso Senhor no Santo Evangelho. É incrível ouvir nessas linhas sagradas a história da nossa própria vida, queridos irmãos e irmãs. Todos nós estamos diretamente vinculados a esta cena evangélica. O filho que decreta no seu coração a morte do seu pai. Ao pedir a herança ao pai, ele diz que não é mais filho. Volta suas costas para o pai. Mata o pai em seu coração. E vai abraçar a sua vontade.
vai abraçar os prazeres mundanos, vai satisfazer as suas falsas necessidades nas pseudo-alegrias criadas pelo mundo. Como nos diz a cena do Evangelho, ele esbanjou e ficou sem nada. E pior do que isso, do que ficar sem nada, ele foi rebaixado em sua dignidade. O alimento que era dado aos porcos, ele não pôde comer, porque ele estava menor do que os próprios porcos. A sua dignidade era menor do que a dignidade dos animais. E diante disso, queridos irmãos e irmãs, nós contemplamos a cena das nossas próprias vidas. Todas as vezes que nós nos achamos autossuficientes, toda vez que nós voltamos as nossas costas para Deus, e em vez de abraçarmos a sua graça, abraçamos o pecado, abraçamos o vício, nós vamos mergulhando numa lama espiritual que vai destruindo e aniquilando as nossas almas. Nós vamos aos poucos ferindo a dignidade que nos fora dada pelo Senhor, manchando a nossa imagem e semelhança. Nós vamos nos afastando cada vez mais de Deus e vamos mergulhando num mundo de angústia, de tristeza, onde não temos absolutamente nada para além da nossa imundície. E diante deste fundo do poço, diante dessa extrema miséria experimentada por esse filho, ele recorda que existe um pai. O pai que ele havia matado não morreu. O pai estava vivo. E lembrando-se do pai, ele se arrepende amargamente das suas péssimas escolhas, de ter preferido o pecado do que a graça de Deus. E faz o seu exame de consciência e a sua contrição, o seu arrependimento, reconhecendo que pecou contra Deus e pecou contra o Pai. E resolve recolher as suas últimas forças para se levantar e ir ao encontro do Pai. E ao ver de longe o filho que retornava, o pai não se preocupa com as suas vestes imundas. O pai não se preocupa com o seu desagradável odor. O pai não se preocupa com o rosto desfigurado do filho. O único sentimento que perpassa o coração deste pai é a compaixão. Compaixão que é mais do que uma simples dó. Compaixão é experimentar a dor do outro e fazer da dor do outro a sua própria dor, o seu sofrimento. E experimentando a dor do filho, o pai simplesmente vai ao seu encontro, abraça-o e cobre-o de beijos. O pai pede aos seus empregados, reconhecendo a confissão e o arrependimento do filho. O pai pede aos seus empregados que o revista com uma nova túnica. Não mais uma túnica manchada pelo pecado, mas uma túnica da graça. O filho que havia abandonado a aliança familiar, agora o pai pede para que em seu dedo a aliança volte. Porque ele é membro daquela família. Ele faz parte daquela aliança. E o pai pede que o filho, que estava cansado de andar por esse vale tenebroso e pecaminoso, agora seja revestido com as sandálias para trilhar um novo caminho, não mais um caminho de pecados e vícios,
mas um caminho de salvação, um caminho de libertação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Pai nos espera. O Pai não se cansa de nos esperar. O Pai está pronto em cada confessionário, em cada sacerdote, para nos abraçar, nos beijar, ouvir a confissão das nossas faltas e o nosso arrependimento, tirar a nossa veste de dor e de luto e nos revestir com as vestes da salvação. Nos reintegrar à aliança conquistada pelo sangue de Cristo e, sobretudo, nos mostrar um novo caminho, um caminho de salvação, um caminho de conversão. Meus irmãos, é tempo de recolher as nossas forças, tomarmos coragem, nos levantar de junto dos porcos, ir ao encontro do Pai e ali alcançar o perdão e a misericórdia. O pecado, o mundo, joga sobre os nossos ombros pesados fardos. Se estamos angustiados, tristes, já não aguentando mais a cruz que carregamos, é tempo de, como cantamos e fora muito bem cantado no Salmo responsorial, deixar de provar das falsas alegrias deste mundo, deixar de provar do fel do pecado, para provar a suavidade do Senhor. Pois no Senhor a nossa alma tem descanso, no Senhor a nossa alma tem refrigério, no Senhor nós encontramos vida e salvação. Vinde ao encontro do Senhor e provai o quanto Ele é bom e o quanto Ele é compassivo. E experimentai a suavidade do seu Espírito. Que a Virgem Maria nos ajude cada dia mais, ela que é auxílio dos pecadores, a levantarmos da nossa condição de pecado e abraçarmos as vestes da salvação que nos foram conquistadas, lavadas e alvejadas no sangue preciosíssimo de seu divino Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,